Olá, tudo bem com você em casa? Muito obrigada pela sua audiência. O Cidade em Destaque de hoje está no ar. E olha, o assunto é bastante interessante. A gente começou a semana conversando com o presidente eleito da Câmara de Vereadores e a gente fecha a semana falando com o advogado da Câmara, o Dr. Pascoal Muzelli Neto. Bom, doutor Pascoal, eu agradeço muito o senhor aceitar o convite para participar aqui do nosso programa. Olha, o prazer é todo nosso, é uma satisfação muito grande estar no seu programa. Faz tempo que a gente estava combinando de vir aqui, Tava difícil de encaixar a sua agenda, né? Pois é, e também você pensa, participar de um programa como o seu, na TV Stop, não é tão fácil assim, tem uma agenda muito concorrida. E hoje nós estamos aqui com satisfação para propiciar você e o seu telespectador assim, boas informações, né? E sobre a vida da gente, sobre informações sobre a Câmara, informações do cotidiano político. Pois é, Pascoal, eu vou até te chamar de Pascoal, porque a gente convive tanto, né? Eu posso tirar o doutor nesse momento. Lógico. Pascoal, é assim, a Câmara de Vereadores, a gente não consegue parar de falar dela. Seja por irregularidades, seja pelo número de vereadores, seja pelos gastos, seja por fantasmas, seja cartão ponto, tudo. Tudo vira notícia dentro da Câmara de Vereadores de Cascavel e nada é razoável, nada é tranquilo, né? Por que você prestou, assim, como que foi prestar o concurso para ser funcionário de carreira da Câmara de Vereadores diante de toda essa situação, assim? Na verdade, eu tenho dentro de mim, assim, no meu dia a dia profissional, no sangue, eu sou um advogado administrativista. Uhum. Eu me formei, inclusive, dia 13, daqui a pouco. Eu vou completar 20 anos de profissão. No domingo. Exatamente, 20 anos de profissão. E eu me formei desde o primeiro momento, no dia que eu tive que buscar o diploma antecipadamente. A faculdade não havia expedido o diploma e eu precisava do diploma para tomar posse num cargo que eu passei no concurso logo de cara. Olha só. Então, eu fui o primeiro a colar grau, eu fui ser procurador lá na região do ABC em São Paulo, também por concurso público. Eu ocupei a função de procurador corregedor também, cuidei muito de reintegração de posses de áreas públicas invadidas. Depois eu me especializei sempre nesse ramo do direito administrativo, do direito público, e fiz mestrado, me tornei mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade de Mackenzie de São Paulo, que é uma grande instituição. Com certeza. Estava fazendo doutorado em Buenos Aires, também nesta mesma área de concentração, mas infelizmente houve um problema de doença em família e eu tive que parar o meu doutorado, mas pretendo retornar para concluí-lo. Aí eu prestei 3 concursos consecutivos na Unioeste, passei em primeiro lugar nos 3 concursos, mas não fui chamado. E aí eu prestei esse concurso da Câmara e acabei passando também, né, em primeiro lugar, graças aos títulos. Por isso que é importante estudar. Você tendo os títulos, você no final acaba desempatando. Uhum. Eu fiquei em 4º lugar na prova escrita e com a apuração dos títulos, sendo mestre em Direito, que é um título muito grande dentro do Direito, muito. Ainda na área de concentração, Direito Político especificamente, eu acabei ficando em primeiro lugar e tomei corajosamente posse. Num momento de dificuldade da Câmara de Vereadores. Você veio como um bombeiro, na verdade, na Câmara de Vereadores ali e segurou muita coisa, né? Olha, eu vou dizer que era para ter sido muito pior tudo o que aconteceu na Câmara se nós não tivéssemos, naquele momento, talvez conversado muito juridicamente sobre as dificuldades que a Câmara tinha junto ao Departamento de Recursos Humanos, à administração da Câmara, a própria presidência e a mesa diretora da Câmara. Foi muito conversado, foi muito discutido, muitas investigações estavam instauradas contra todos os vereadores, praticamente. Nós conseguimos, assim, fazer termos de ajustamento de conduta, segurar muitas situações conversando, discutindo juridicamente, defendendo teses em favor da instituição. Mas o particular de cada vereador, isso a gente não tem atribuição. Eu não posso interferir dentro da rotina do vereador enquanto político e seus assessores. Exato. E exatamente são os piores problemas que a Câmara veio a suportar e ainda suporta até hoje com muitos processos. Mas essas rotinas administrativas têm sido mudadas dia a dia. E ao serem mudadas, nós vamos minimizar, estamos lutando para isso, para minimizar os problemas da Câmara. Assim, a gente vê que é uma questão que a gente sempre discute muito só em época de eleição, que é o amadorismo, a falta de se entender qual é o papel verdadeiro de um vereador. Que se cai muito para a questão do assistencialismo, que é uma pessoa que é conhecida no bairro, que faz do bem para as pessoas do bairro,
e às vezes não tem nem vou falar de formação jurídica, mas não tem uma formação específica para entender de leis ou que tenha esse conhecimento, que tenha buscado esse conhecimento. Aí fica complicado. No nosso sistema político, nós temos o poder legislativo em todas as suas esferas. Ele, de uma maneira extremamente aberta. O poder legislativo é o mais exposto dos três poderes, porque ele é composto de pessoas que formam todos os níveis da sociedade. Ele é composto por profissionais liberais, por servidores públicos e... Todo mundo tem a possibilidade, estando num partido, exatamente. Nosso disputar. país não segue um princípio como, por exemplo, a Alemanha, o sistema meritocrático, que para você ser um parlamentar tem que ser formado em ciência política ou direito. Então, aqui nós ainda não chegamos a esse ponto, falta um pouco mais de tempo na civilização para chegarmos lá. Então, a gente trabalha com o material humano que nós encontramos. Existem pessoas, assim, extremamente imbuídas. Essa Câmara, olha, ela veio com uma força, a gente conversa com os vereadores, ela tem uma força, assim, sabe, de mudança. A mesa diretora, os vereadores todos conversando no corredor, eu sinto neles a vontade de mudança. Só que esse ímpeto, ele conflita, muitas vezes, com o sistema da política e o sistema administrativo. Há de se tomar muito cuidado. A gente, toda vez que é chamado pela mesa diretora, sempre dá os pareceres, orienta, o presidente eu estou orientando, tenho conversado com todos, assim, quando sou chamado para isso, para orientar no sentido da parcimônia, calma, vamos pensar, vamos medir melhor as consequências destas mudanças. Existem muitos direitos adquiridos, cargos estabelecidos, funcionários de 30 anos, 35 anos na Câmara. Vamos analisar com calma e talvez fazer a grande reforma administrativa, político-administrativa da Câmara, e aí sim, com muita segurança, sem nada de afogadilho, apresentar projeto véspera de votação, nada disso, uma coisa muito tranquila. Eu não sou legislador, eu sou um técnico na minha área específica do direito político, da área do direito administrativo. E eles são os políticos. A mudança, quem tem que propiciar são eles, dentro dos limites. Exato. Que a lei garante. Né? É aí que você entra para auxiliar. Eu digo, isso aqui é princípio, vai ofender esse princípio, aquele, cuidado, vai ferir o direito desse, vai gerar um mandado de segurança. E daqui a pouco, se tomar todas as decisões e não ver alguém extremamente preparado para a função, para dizer que isso ou aquilo está certo ou errado, pelo menos dar o parecer, no mínimo. A Câmara depois se envolve num escândalo de processos, que nem a Câmara passada, e a legislatura é passada, então, até o fim, só se defendendo de processos. Tem que tomar muito cuidado. Foi o que a gente viu. A gente fechou a gestão passada sem o presidente eleito. Sim. E a gente tem também aqui, estamos apreciando nesse momento, um momento bonito da política. O momento em que parece que há uma unicidade de intenções entre o executivo e o legislativo, sem quebrar o princípio da independência dos dois poderes. Me parece que a Câmara se mostra independente, o Executivo se mostra independente, e ambos querem buscar o mesmo caminho. O quê? O caminho de avançar no desenvolvimento de Cascavel. Eu acho que estamos num bom momento. Se não se quebrar essa mágica que existe entre o Executivo e o Legislativo, né? Um querendo se sobrepor ao outro, não, tem que ser bem equilibrado assim, desta forma. Eu acho que nós vamos ter a melhor gestão que Cascavel já teve. Até porque a gente retornou aí aos 21 vereadores, e dentro desses nomes ali, a gente tem muitas pessoas com formação acadêmica, com conhecimento de Cascavel, que pode fazer a diferença, não desmerecendo os vereadores que não foram reeleitos. Lógico. A gente sabe que teve nomes ali que mereciam voltar à Câmara, porém, assim, essa oxigenação ela é sempre necessária. Sim, que foi o que a gente viu, na né? Câmara passada haviam excelentes vereadores, de fato haviam mesmo, mas essa mágica, sabe, essa coisa da política, ela se perdeu um pouco no fim da administração, com acabou com todo mundo se defendendo de processo, foi terrível. Era difícil ligar para os vereadores, parece que eles sentiam que a gente já ia perguntar sobre o processo que estava sendo instaurado. E eu acho que muitos deles acabarão absolvidos mesmo pela justiça, mas só o fato de você estar sendo processado lhe tira a tranquilidade. Isso daí faz com que a pessoa se feche e muitas vezes até desanime da política e passe a não mais exercer o mandato como deveria. Pois é. Mas agora, Pascoal, teve uma interferência muito grande realmente da justiça, né, do judiciário dentro da Câmara de Vereadores, sim, porque parecia que não havia realmente alguém que segurasse as rédeas, sim, na Câmara. E isso descreditou muito, e isso deixou toda a população preocupada.
foi realmente momentos assim difíceis e que daí você viu que realmente abriram-se as portas ao judiciário, o judiciário trabalhou e fez as mudanças que achou necessário ali. Essa interferência, ela não é assim de toda interessante para quem foi eleito pelo povo, para a própria instituição Câmara de Vereadores, não é mesmo? Eu acredito que houve uma interferência e essa interferência foi profundamente negativa. Poderíamos ter avançado um pouco mais no diálogo. Haveria essa possibilidade de avançarmos mais no diálogo. Tipo, por exemplo, estamos aqui com uma dificuldade de interpretação. Questão dos servidores de campo, os assessores de campo. Então, é uma questão interpretativa. Não é uma coisa para ser agressiva. É interpretativa. Então, lá no fórum tem o oficial de justiça. O oficial de justiça cumpre expediente dentro do fórum ou ele fica na rua intimando as pessoas? Na rua. E por isso ele recebe falta no seu trabalho? Não. Não. Então, na Câmara, nós temos os assessores que prestam um serviço de campo, atendendo a população, fazendo medição de locais para colocar lombada, observando a qualidade do asfalto, vendo se tem buraco, para que os vereadores façam as suas indicações ao Executivo. Vão às bibliotecas fazerem pesquisas e documentos para fazerem projetos de leis e ficam um tempo no computador, seja na sua casa, seja na Câmara. Mas eles exercem um papel sob o controle político de um vereador e desta equipe. Se ele escolher bem a equipe, seja em casa, seja no trabalho, seja no campo, ele vai ter bons subsídios para exercer um grande mandato em prol da população. Ele vai ter conhecimento. Exato. Agora, se ele escolher pessoas que, sei lá, de qualquer nível, assim, para ficar só recebendo salário, ele será um péssimo vereador e a população estará de olho nele. Então, é necessário que a equipe se solte pela cidade. A nossa cidade tem uma planta gigantesca. Você pega lá desde de um ponto a outro da cidade, são mais de 45 quilômetros. Ela é gigante. Sem falar do nosso interior, que é... Né? Isso. Então, um vereador que recebeu, sei lá, um número X de votos que causou, que ele acabou sendo eleito, por exemplo, 250 votos de Sede Alvorada, por exemplo, ele tem o direito de ter um assessor em Sede Alvorada para ver os problemas daquela comunidade, trazer para ele fazer projetos para aquela comunidade. Aí, como é que nós vamos exigir que o assessor saia de Sede Alvorada, venha até a Câmara de Cascavel, bata o ponto e volte para a Sede Alvorada a trabalhar? A Câmara não paga aos servidores auxílio transporte, não existe isso. Então, quer dizer, ou nós vamos ter que comprar um carro para cada gabinete de cada vereador, o que vai ser uma despesa que o povo vai ter que suportar, ou nós vamos permitir essa liberdade de ponto aos servidores de campo. Porque tem vereadores que não vão querer isso. Tem alguns vereadores que entendem que os servidores devem trabalhar dentro do seu gabinete e devem bater ponto. Não tem problema algum. Eu faço um controle de ponto para ele, todo dia ele vai lá, como eu faço, eu bato ponto na Câmara todos os dias, porque eu faço questão, é a minha segurança, eu tenho que mostrar que eu estou ali. Então, a pessoa vai e bate o ponto. Mas é uma questão, está vendo, extremamente controversa, foi discutida nos veículos de comunicação e foi objeto, inclusive, de inúmeras ações do Ministério Público. A maioria, na verdade, dos processos são em razão dos servidores que não, os comissionados que não tinham como comprovar que estavam trabalhando na Câmara, né? Se o vereador deixa o servidor dele na casa dele trabalhando, aí é uma coisa que eu tenho que pensar que talvez realmente seja uma improbidade administrativa. Agora, se esse servidor exerce uma função, ele apresenta relatórios do que ele está fazendo, o vereador faz um controle de ponto, ainda que seja por telefone, todo dia, 8 horas da manhã, onde é que o senhor está? Estou em tal lugar, e começa a controlar isso pela sua conta telefônica, todos os dias controlando o acesso ao seu servidor, eu não vejo nenhuma irregularidade. Eu vejo que isso daí é uma coisa natural do ambiente político, e Cascavel precisa disso. Os bairros estão abandonados. A gente pode esperar essa discussão ser retomada, de um entendimento junto ao judiciário para que, como até o promotor Gustavo colocou numa das iniciais, que foi criado o cargo de assessor de campo em Cascavel. Uhum. Isso vocês vão buscar discutir para ter essa liberdade mesmo, com esse controle? Mas... Na verdade, não foi criado o cargo, há um exagero nisso. Existe o cargo de assessor parlamentar e no artigo 19, parágrafo único, da Lei número 6.007, existe a previsão de que o assessor parlamentar exerça funções de campo, cujo controle de ponto fica a critério do parlamentar. É diferente. Há uma interpretação exagerada disso daí. Ele tem autorização, sim, para ir ao campo,
trabalho de campo na cidade, Isso, aham. exercer sua função, ser os olhos do vereador e trazer para ele as necessidades de uma cidade. Senão, viu, não dá para caminhar, são 21 vereadores para 200 mil habitantes. Então, ele tem que espalhar a sua equipe da cidade mesmo, para identificar os problemas sociais e isso está ser trazido. E as leis serem melhoradas. Então, a Câmara hoje conta com uma equipe extremamente técnica, estamos contratando novos servidores, vão ser chamados gradativamente. Sabe? Os servidores que vão fazer parte das comissões técnicas, que isso eu acho que é um ponto interessante, Nossa, que vai fazer a diferença, né? Um servidor que é formado na área de economia, um outro que é da área de engenharia e assim por diante, que tem conhecimento técnico. Isso. Né, para atuar junto com os vereadores que vão pensar na parte mais política. Vai ser mais ou menos assim. Né? Exatamente. Determinadas funções, nós não somos contratados para ficar agradando as pessoas. É isso que tem que ser compreendido pelos vereadores e pela sociedade. Nós não estamos lá, o Pascoal não está lá para agradar. Ele está lá para dizer muitas vezes a verdade. Ele está lá para dar um parecer que muitas vezes contraria os interesses. Tem dois grupos, situação e oposição. Eu dou um parecer favorável à situação, eu brigo com a oposição. Eu dou favorável à oposição, eu brigo com a situação. A briga se torna pessoal. A briga se torna pessoal. Eu não tenho nada contra ninguém, eu exerço a minha função, estudei demais para isso. Eu passei 40 anos da minha vida estudando exaustivamente. Eu dei aula, fui professor universitário de Direito, e dei aula das 3 instituições de Direito de Cascavel, dou aula na pós-graduação, em inúmeras instituições no país inteiro. Sou muito reconhecido, sou um dos maiores especialistas em Direito Administrativo na área de licitações públicas. Sou professor da Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda e sou conferencista do Instituto de Logística da Aeronáutica, na área de licitações, de contratos públicos, negociações de contratos públicos. Aqui em Cascavel as pessoas se resumem à política. Não, a gente é muito mais do que isso, sabe? Profissionalmente a gente avançou muito para chegar até onde está. Então, esse negócio... Tem gabarito para poder falar o que está dizendo. E as pessoas ficam... Olha, é porque esse daqui está favorável ao PSDB, esse daqui é favorável ao PT, favorável ao PMDB. Não tem nada disso para mim, viu? Uma grande besteira. O importante é fazer Cascavel ser melhor. Aqui nasceram minhas 2 filhas, aqui elas estudam, aqui elas vão ter orgulho de ver o que o pai fez e deixou para elas. É assim que tem que ser. Para você ter boas amizades como você, os outros demais jornalistas da cidade, e trabalhar de uma forma transparente. Então, bom, colocando um ponto nesta situação, a gente poderia dizer o seguinte: eu, profissionalmente, vou agir, segundo o meu juramento, para buscar a justiça, os interesses jurídicos da comunidade, não individuais de cada vereador. E assim o farei. Perseguições. A gente sofre perseguições, a gente sofre ameaças. Eu cheguei a registrar... Está sentindo que você está sendo rejeitado pela forma que atua dentro da Câmara? Você sente que tem é natural. Até que um movimento contrário, você? Sim, mesmo porque nesse momento eu não estou me envolvendo em nada de forma política, só administrativa. Mas a gente contraria interesses. Contraria, mas esta Câmara está começando agora. Eles ainda têm tempo para entender todo o trabalho, como se desempenha, como se desenvolve a equipe que a gente coordena. E nós vamos chegar lá. Todos os vereadores serão muito bem atendidos, serão muito bem orientados, as portas estão abertas. Nós não vamos, assim, prejudicar em nada. O que eu acho só que não é bom é que se mistura muitas vezes as condições políticas, a gente sofre ameaças, as pessoas costumam... Quando você fala de ameaça, que tipo de ameaça que você está falando? Ameaças, inclusive, de morte. A gente passa por situações como esta. Eu tenho boletins de ocorrência registrados sobre isso. Pessoas, às vezes, resolvem mandar pizza para minha casa 11 horas da noite, pizzas que eu não pedi, eu não posso abrir o portão, tenho que chamar a polícia militar. Entendeu? São situações complexas. Mas você não pensa em desistir de tudo que você está fazendo? De forma alguma, eu fico cada vez mais forte pela minha fé, na confiança que eu tenho de buscar o bem e avançar cada vez mais no desenvolvimento, tanto profissional como no sentido de orientar as pessoas para que façam o bem para o Cascavel. Eu não paro. Pelo contrário, eu fico cada vez mais forte. Quando alguém me diz, olha, fulano não gosta de você, para mim é até um elogio. Principalmente quando eu olho a índole de quem não gosta de mim. Aquele que me ataca é aquele que não tem a mínima condição moral de falar de mim. Então ele tem raiva de mim. Então não adianta.
a gente tem que interpretar as coisas, sabendo que elas têm dificuldades, a gente passa riscos profissionais, você como jornalista também passa riscos profissionais, e esses riscos, na verdade, são o nosso prêmio. É quando um dia nós vamos poder, como nós estávamos falando, escrever um livro e eu vou contar tudo o que aconteceu. Tudo. A gente realmente acompanha muita coisa estranha. São momentos de grande turbulência, Sim. né? O ano passado, eu acho que foi praticamente o ano todo. Foi. De muita dificuldade. Porque aquela questão da busca da questão dos uniformes e o pedido de impeachment, tudo aquilo lá, né? Depois daquilo se surgiram muitas informações e borbulharam questões direcionadas, focando exatamente na Câmara. Sim. Né? E o senhor estava envolvido também naquela petição, né? Naquele pedido para que se investigasse, que a Câmara abrisse uma CPI. Naquele né? momento eu não fazia parte ainda do quadro de servidores da Exato. Câmara, eu era um profissional liberal, e os partidos políticos, naquele momento, aquelas pessoas que envolveram o processo de impeachment, eles me contrataram, eu executei um trabalho profissional apresentando um processo de impeachment contra o prefeito. O processo foi arquivado pela mesa diretora da Câmara. Nem isso, eu tenho raiva da mesa diretora. Né? Aí houve o afastamento do presidente da Câmara, uma pessoa a qual eu até admiro, o Marquinhos Damasceno. E aí depois, mais tarde, acabei trabalhando como servidor da Câmara, subordinado ao Marquinhos Damasceno, ao qual eu entendo ter prestado assim, um serviço relevante, de orientá-lo, de planejar tudo o que aconteceu, as defesas que a Câmara teve que fazer e tentar consertar muita coisa que vinha de 60 anos, haviam dificuldades, assim, haviam problemas desde a criação da Câmara que vinham se arrastando, 60 anos. E aí quando estourou tudo isso, começou, então peraí, vamos rever isso, vamos analisar, vamos apreciar. O que a Câmara não permite hoje, o que o Poder Legislativo não permite, é a centralização de força, seja administrativa ou política, na mão de poucos. Temos que abrir democraticamente. Tanto os vereadores, eu tenho visto isso na mesa diretora, o novo presidente Márcio Pacheco, ele tem conversado diariamente, incessantemente, discutido em grupo com a mesa diretora todos os problemas. Eu vejo ele conversando com o Frade, ele conversando com o Gugu, ele conversando com o Robertinho e com o pastor Rômulo, diariamente, todos reunidos e conversando, cada um dando a sua opinião. Eu acho bonito e maravilhoso isso, porque a concentração de poder dá margem ao erro, dá margem à prepotência e dá margem ao despotismo, que a pessoa perdeu o contato com a realidade social. A Câmara chegou um momento que perdeu a realidade. Havia vereadores que falavam palavrões lá em plenário, houve situações assim que a impressão que nós tínhamos duas cidades, uma que a Câmara via e outra que a cidade realmente era. Então, hoje me parece que não. Esses 21 estão chegando, já viram o que aconteceu antes, estão vindo de uma outra forma. Eles têm um exemplo muito bom a não ser seguido. Apesar de que não foram todos os vereadores da legislatura passada, claro. Nós temos que bater isso. Mas acredito piamente que se eles continuarem nesse caminho democrático, de discussão em grupo, na mesa diretora e os demais vereadores, eles vão avançar muito. Assim também tem que ser a estrutura administrativa da Câmara. Não tem um que é o senhor da razão, não tem outro, cada um tem a sua função. E se adequadamente conseguirem transparecer o seu trabalho com harmonia e em grupo, a Câmara administrativamente vai acompanhar a vontade política dos vereadores. Exato. Você falou de problemas assim de 60 anos que vinham se enrolando. É assim uma questão realmente de não se buscar ter funcionários de carreira que entendam, que sejam profissionais da área. Essas dificuldades, você acredita que quanto tempo vai levar para a Câmara assim? Realmente para você, né, na sua posição, pensar, ver e dizer, não, agora está andando, de verdade, da forma correta. Para que a Câmara atinja o seu equilíbrio político, eu não sei quanto tempo vai demorar. Isso depende da maturidade dos vereadores. Mas para atingir o seu equilíbrio administrativo, se os vereadores deixarem os próprios servidores se reorganizarem, fazerem cursos de reciclagem, se prepararem e for permitido isso pela mesa diretora, eu diria que em 4 anos essa Câmara fica redonda. Por exemplo, temos servidores que trabalham na área da segurança, são concursados, nunca fizeram um curso de segurança, não usam uniforme. Não é porque eles não querem, porque não foi disponibilizado isso a eles. Nós temos servidores que trabalham na área legislativa, por exemplo, e esses servidores, eu não vi eles fazendo nenhum curso até hoje. Estão ali aprendendo meio que na unha, na base do Google, da internet. E daí aí que acontecem os erros, daí a justiça encontra
Aí você acha que foi algo pensado e, na verdade, é algo que não se sabia que estava sendo feito errado, né? Outro dia, como é que se faz um ofício? Onde está previsto na lei o ofício? Eu dei risada, como está previsto na lei o ofício? Não tem previsão legal. Não, ofício não. Você vai na página do Presidente da República, manual oficial da Presidência da República, lá tem todas as regras de como se faz um ofício. Tem um manual de redação. Mas isso daí como é que se aprende? Num curso de secretariado, sabe? Não há necessidade. Então nós temos que treinar os servidores. Profissionalizar. Exatamente. Depois não o político, o servidor. Metade da Câmara, 50% da Câmara, estando ali com quadro efetivo, treinado, profissionalizado, a Câmara anda sozinha. Ela vai andar sozinha, os políticos vão ter mais tranquilidade, vão ter mais segurança no que fazem. Nós temos ali servidores que estão há mais de 20 anos exercendo a mesma função. Alguns fizeram curso, alguns não fizeram. A gente está falando da Cleide, a gente está falando do seu Ailton, está falando do Mário Galavotti, do Emerson. do Emerson. O Emerson está mais de 20 anos em recursos humanos ali. Ele fez curso, ele fez faculdade, ele fez pós-graduação, tudo da área de recursos humanos. Ele se especializou. Mas outros servidores não tiveram a mesma oportunidade. Isso nós temos que abrir para eles, para todos esses que vão chegar desse concurso agora. Eu, por exemplo, estou na Câmara há um bom tempo e até agora eu não pude participar de nenhum congresso, de nenhum curso. Eu sou estudioso, eu diariamente abro um livro, leio, eu me preparo, converso com as pessoas, trabalho nos meus processos e me atualizo. Mas eu não usei um centavo da Câmara para fazer um upgrade no meu conhecimento, sabe? Eu preciso fazer isso, eu preciso me atualizar, senão daqui a pouco eu começo a perder para mim mesmo. É isso que é importante, né? Em toda profissão, porque a gente está falando de servidores de carreira, então eles precisam desse avanço, né, nessa carreira. Mas existem projetos nesse sentido, viu? Deixar bem bom. Claro que o presidente e a mesa diretora já estão conversando nesse sentido. Exato. São questões que vão caminhando, vão avançando, né? Não adianta muitas vezes você economizar o dinheiro da Câmara, como muitas vezes fizeram. Vamos economizar e devolver para o Executivo no final do ano. Olha, uma Câmara mal preparada, isso é grave. Uma Câmara mal preparada, com funcionários mal treinados, ela acaba com todo mundo preso, acaba com a Câmara, com a presidência afastada, a Câmara com uma série de problemas que vai paralisar o crescimento da sociedade, vai fazer leis de baixa qualidade, vai conflitar com o interesse da sociedade. Isso é um preço que os nossos filhos não podem pagar. Uma geração atrasada pela incompetência administrativa e falta de treinamento dos servidores. Por isso, quanto mais qualificados forem os servidores da Câmara de Vereadores, fizerem leis de grande qualidade para essa cidade e puderem assessorar os políticos a fazer o certo, nós vamos atingir um nível de excelência que eu acho que ninguém tem aqui no Oeste do Paraná. Nós vamos avançar muito. Ser exemplo, né? Sim. Pascoal, a gente pode, assim, no futuro, não sei, distante, esperar uma candidatura sua? Sabe que eu tenho muita vontade de um dia me tornar político. Eu acho que eu tenho que passar um pouco do tempo ainda. Eu tenho que aprender um pouco mais. Porque a visão jurídica ou jurídico-administrativa, ela é muito fechada, sabe? Isso é meio militar, hierarquia, disciplina, é um outro mundo. O mundo do judiciário é outro mundo. Eu preciso, então, passar um pouco mais para o lado de cá, mas é uma ideia que eu tenho num futuro, sabe? Eu acho que não para agora, necessariamente, mas em breve eu vou me preparar para isso. Depois do doutorado? Um dia, quem sabe. Bacana. Bom, doutor Pascoal, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. O tempo acaba ficando curto quando o assunto é interessante e, no seu caso, como você se mostra muito apaixonado pelo que faz e pela profissão que escolheu, né? Sim. E eu acredito que eu vou poder colaborar muito com os vereadores para tornar essa cidade melhor ainda. Espero que eles não inventem nenhuma história de tirar você de lá, Pascoal. Olha, você está fazendo a diferença lá. A gente que acompanha de perto. Eu acredito que nesse momento não é. Não é interessante assim, para eles. Não é né? interessante para ninguém. Olha, eu agradeço você que está em casa, que acompanhou mais deste Cidade em Destaque. Ele convida a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.